em nome de Jesus. Diga obrigado, Senhor, e vamos aplaudi-lo bem forte, porque merece a glória de Deus. Amém? Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus, em nome de Jesus. Dê a paz para o irmão que está ao seu lado, apenas fazendo um gesto para ele, em nome de Cristo. Amém? E aí você pode se sentar, ficar à vontade, que nós iremos prosseguir com a nossa reunião, que vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Lembrando, os irmãos, abaixa um pouquinho, está no microfone, não sei se é o meu ou se é de vocês, né? Nós vamos estar começando hoje o mesmo propósito que já deveríamos ter começado há algum tempo atrás. Na verdade, esse propósito começou, se eu não me engano, justamente no dia que começou a paralisação, que foi proibido todas as igrejas, que é a prece da oração. Eu vou entregar para vocês um pedido como esse, que vem com uma oração do missionário R.R. Soares. E então toda sexta-feira você vai fazer um pedido do qual você quer receber vitória em nome de Jesus. Amém, pessoal? Então toda sexta-feira você vai receber, não poupe palavra. Ah, pastor, mas e se eu fizer um pedido hoje, como fica o pedido de sexta-feira que vem? Pega o papel, pega o pedido, faz de novo, e toda sexta-feira nós vamos estar orando, clamando a Deus em nome de Jesus. E os irmãos que estão nos assistindo pela televisão, pelo dispositivo que é a internet, né? Você pode estar indo acima desse vídeo que você está assistindo agora. A última, lá vai estar escrito várias definições, e vai estar bem do lado, ver mais. Você clica, aumenta, vai ter o último lá, um link do meu WhatsApp. Aí você pode clicar no link que já vai abrir a página do meu WhatsApp, e aí você pode estar fazendo o seu pedido pelo meu WhatsApp, que depois eu transfiro para o pedido, e na hora da oração a gente vai estar fazendo aqui. Na verdade, essa é para as pessoas, essa forma são para as pessoas que infelizmente fazem parte do grupo de risco e que não pode estar conosco presente aqui na casa de Deus. Amém? Então vamos aplaudir Jesus, pessoal, porque Ele merece, para a glória de Deus. E vamos. Você percebeu que o nosso clima mudou, né, pessoal? Mas não está bom como deveria estar. A gente está esperando tipo assim uns 3 graus, né? Uns 4 graus, 5 graus. E assim não vem esse frio, gente. Misericórdia. Desculpa quem não gosta de frio, mas para quem já me conhece sabe que eu amo o frio, né? Então que Deus abençoe em nome de Jesus. Pessoal, essa palavra eu quero compartilhar com você, continuando aquilo que o Senhor nos deu na quarta-feira. Desde o dia que eu preguei isso, que foi na quarta-feira, eu saí daqui com ela no meu coração, e isso tem me prendido bastante. Inclusive, tive pessoas que entraram em contato com a gente justamente por causa desta palavra pregada. E ela disse assim: pastor, as pregações, as mensagens, a gente está impedido de poder ir, mas tem nos alimentado e nos fortalecido. E eu quero fazer a segunda parte, se Deus nos permitir, até a terceira parte, que fala sobre o preço da desobediência. Há um tempo atrás, eu aprendi algo, isso quando eu fui pastor na cidade de Sorriso, Sinop, quando eu aprendi que quando você vai para a escola, você aprende A, B, C e D. Mas quando você se converte, se torna uma nova criatura e vem para a igreja, então você tem que aprender a obedecer. A obediência, irmão, de uma certa forma, é o principal mecanismo que pode nos abençoar, que pode nos levar a grandes vitórias. A Bíblia diz em Isaías capítulo 1, versículo 19, pode acompanhar na tela, diz assim: se você quiser e se você me ouvir, você vai comer o bem dessa terra, o melhor dessa terra. Continuemos: mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Uma coisa que nós temos que sempre fazer uma distinção é o que vem do homem, o que vem de uma pessoa inspirada, o que vem de alguém supostamente dizendo que foi usada por Deus, e o que propriamente veio da boca de Deus. Aqui a Bíblia fala que se eu quiser e se eu ouvir, eu vou desfrutar do melhor dessa terra, eu vou ser bem sucedido em tudo que eu quiser. Mas a Bíblia nos faz uma advertência: mas se fordes rebeldes e não cumprirdes, a Bíblia fala que sereis devorados à espada, a boca do Senhor o disse. Então essa é uma palavra, uma determinação vindo diretamente da boca de Deus. Como que é triste que a gente deixa de ouvir o que sai da boca de Deus para se alimentar com o que vem paralelamente. Eu me lembro que há uns dias atrás nós fizemos várias mensagens
baseada nesse texto, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da onde? Da boca de Deus. E aí a gente percebe que o diabo veio até Jesus fazendo-lhe uma tentação, dizendo: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras, elas venham se transformar em quê? Em pães. E às vezes nós estamos deixando de nos alimentar com o pão do céu, que vem de Deus, para nos alimentar com o pão dos homens. Jesus respondeu e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da onde? Da boca de Deus, pessoal. Não tem outro. A gente ainda tem esse mau costume, apesar de estarmos na presença de Deus há muito tempo. Gideão, o povo de Israel, foi a maior prova. A Bíblia fala que eles pereceram, apanharam, sofreram todos os danos, não porque eram propriamente pecadores, mas a Bíblia fala foi justamente por não dares ouvidos à voz do Senhor teu Deus. E hoje nós vemos esse quadro se repetir constantemente. É impossível você ver uma pessoa que se predispôs a obedecer os mandamentos de Deus se tornar um fracassado, um derrotado, sofrer algum tipo de queda, algum sofrimento. Pelo contrário, e ainda que isso aconteça, a Bíblia fala que ele cai, mas não fica prostrado, porque o Senhor o levanta e além de o levantar, o sustenta. Então, se eu não quiser, se eu for rebelde a essa palavra, a Bíblia fala que a boca do Senhor o disse, ou seja, sereis devorados pela espada. E aí no domingo, na quarta-feira, nós pegamos as bênçãos da obediência, que foi Deuteronômio capítulo 28, aonde ali ele fala algo. Vamos tentar lembrar as principais. A primeira, a Bíblia fala que se nós ouvirmos os mandamentos que o Senhor Deus nos deu hoje, Ele nos exaltará dentre todas as outras nações. Deus não está aqui dizendo que nós nos tornaremos pessoas melhores do que as outras, mas nós teremos privilégios que outros não terão. Ou seja, o Senhor vai fazer por nós o que muitas pessoas esperam que o Senhor faça por eles. Então aqui nós já temos uma distinção. A Bíblia fala também que seria abençoado, tanto na entrada como na saída, como no campo como na cidade. Bendito seria o fruto do ventre, bendito seria a nossa amassadeira, fazendo uma alusão à vida profissional, à vida familiar. A Bíblia fala que pelo caminho, por um o inimigo vem contra a gente, mas por 7 o Senhor faria fugir, correr. A Bíblia fala que nós não seríamos cauda, mas nós seríamos o quê? Cabeça. A Bíblia fala que nessas bênçãos nós não tomaríamos emprestado, mas teríamos condições de emprestar a muitos. E ali Deus ele foi falando várias promessas. Os inimigos não subsistiriam diante de nós, Deus nos daria vitória. Tudo isso é fruto da obediência. Mas qual seria o preço que alguém estaria pagando se desobedecesse a Deus? Aí nós temos 3 exemplos. O primeiro, nós falamos semana passada, quarta-feira também, que Provérbios 13 diz que o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme será galardoado. Então, quando uma pessoa ela desobedece, o resultado da vida dela é derrota total. Isso se justifica. Por que Deus ele nos chama e fez de você e eu mais do que derrotados? Não é assim que a Bíblia diz? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Deus ele fez a gente mais do que derrotados ou mais que vencedores? Essa é a maneira que Deus nos vê. Mas quando uma pessoa ela desobedece a Deus, quando a pessoa não está sujeita à sua palavra, à sua vontade, a Bíblia fala que ela tem derrota total. Tudo, absolutamente tudo que ela fizer não dá certo. E aí o segundo exemplo está em 1 Samuel. Vamos lá? 1 Samuel capítulo 15, versículo desde o primeiro. Esse é um texto que, se eu não me engano, foi uma das minhas primeiras mensagens que eu preguei quando eu me tornei pastor. E até hoje ela me ensina muito. Vamos lá? 1 Samuel capítulo 15, versículo 1. Diz assim, ó: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir de rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. 3. Vai, pois, agora, fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem
até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois, as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Vamos parar aqui e vamos pegar exemplos de Deus para a nossa vida. Irmão, nunca mude um mandado de Deus. Não pense que a nossa ação é mais importante e mais poderosa do que uma palavra declarada. A Bíblia nos ensina que Deus ele não vai interceptar as nossas decisões quando a gente insiste em cometer os mesmos atos. Aqui a Bíblia fala que o Senhor ungiu a Saul, não porque lhe aprouve, não porque era do seu coração, mas porque era da sua vontade, não, mas foi porque o povo lhe havia escolhido. Deus não interferiu. A Bíblia fala no capítulo 8, se eu não me engano, que Israel meio que olhou para as outras nações e que teve um pouco de inveja. E eu posso dizer que foram tolos, porque quem os governava, quem os conduzia, era Deus. Muitas pessoas preferem deixar de ser guiados por Deus e por sua palavra e preferem ser guiados pelas evidências, preferem ser guiados pelo que está acontecendo à sua volta. Esse é o motivo de Jesus um dia chegar e nos perguntar: voltando o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? Porque a única coisa capaz de nos gerar fé no coração para ser curado, para prosperar, para ser uma bênção, é a palavra que vem do céu, é a palavra de Deus. As pessoas estão sendo deixadas de ser guiadas por que vem fora, paralelamente. A Bíblia fala que Deus não interferiu. Israel olhou para o lado, viu que as outras nações tinham um rei que reinava sobre ela, que guerreava as suas guerras, e eles foram perante Samuel e disseram: nós também queremos um rei que reina sobre nós. Queremos ser igual a todas as nações. Meu irmão, nunca deixe esse sentimento cogitar no seu coração. Nunca queira se comparar. Uma das promessas de Deus no Salmo 1, ele diz assim: ó, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. Em outras palavras, feliz vai ser aquele que não venha se equiparar aos rudimentos deste mundo, desta vida. Feliz vai ser aquela pessoa que não vai andar segundo o padrão deste mundo, porque é corrupção, é tristeza, é angústia, e a Bíblia fala que vai ser como a erva: cresce, germina-se, cresce, dá a sua flor, produz o seu fruto, mas por fim a Bíblia fala que ela morre, ela murcha. Então eu não posso deixar que isso aconteça. Israel tinha o Senhor dos exércitos com eles, mas eles preferiram abrir mão do Senhor para poder se apoiar em um rei. Muitos estão fazendo isso hoje. Muitos estão deixando a palavra, muitos estão deixando a oração, muitos estão deixando de recorrer a Deus para recorrer aos homens, e vão se frustrar, vão se decepcionar, porque a Bíblia fala que maldito será o homem que confia no quê? No homem, e faz do seu braço de carne o seu sustento, o seu apoio. Meu irmão, Ele é o meu esteio, o Senhor é a nossa ajuda, Ele é o nosso socorro na hora da angústia, na hora da precisão, na hora da tribulação, na hora da adversidade, e por aí fora vai. Ele simplesmente fez o que Saul fez aqui: desceu para ungiu a Saul e disse assim: agora eu quero que você desce até a terra dos Amalequitas e destrói totalmente tudo que ele tem. E aí ele citou quais seriam as coisas. A Bíblia fala no versículo 3, versículo 4, que Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. E aparentemente Saul estava fazendo conforme o Senhor havia dito. Às vezes eu fico vendo pessoas que nos fazem uma pergunta: pastor, por que a minha vida está desse jeito? Pastor, por que mesmo depois de tanto tempo na presença de Deus, parece que eu estagnei? Eu não vou dizer, pastor, que eu estou igual caranguejo andando para trás, porque se pelo menos eu estivesse me movimentando, ainda que seja para trás, seria um movimento qualquer. Mas não, pastor, a minha vida se estagnou. E não é por causa da pandemia, porque muitas pessoas já estavam vivendo esse atoleiro, estavam vivendo essa situação antes da pandemia.
A pandemia só veio para piorar ainda mais, ou talvez até para acelerar o processo. Mas muitos já estavam entrando em decadência antes de tudo isso acontecer. O ser humano tem o hábito de procurar culpados por seus erros. O ser humano tem o hábito de procurar alguém que seja responsável ou de transferir responsabilidade por aquilo que ele mesmo tem cometido. A Bíblia fala que o homem que pecar é essa alma que vai morrer. Os meus filhos não vão sofrer os danos pelos meus erros. A minha geração futura não vai herdar as consequências dos meus atos de erro, não. A Bíblia diz que a alma que pecar é essa que morre quando acabou. Antigamente poderíamos até dizer que aquela maldição viria até a quarta, quinta e sexta geração, e assim fora vai. Mas hoje não. Sobre a nova aliança diante da graça de Deus, aquele que planta é aquele que o quê? Que colhe. É a pessoa que vai sofrer os próprios resultados, os próprios frutos. Ele simplesmente contou, fez o que aparentemente parecia que era obediência. Nós às vezes também nos enganamos. A gente pensa que está obedecendo como deveria, mas a verdade é que nós estamos obedecendo o nosso querer. Nós estamos obedecendo aquilo que a gente acha que deve ser. Hoje nós encontramos uma parcela de irmãos e irmãs que não servem a Deus, eles servem os seus próprios desejos, os seus próprios pensamentos. Tanto que quando a palavra é pregada, a pessoa, ela tem a coragem de escolher no que ela vai acreditar. A pessoa tem a coragem de fazer, não, isso aqui está certo, não, tem que obedecer, não, isso aqui não, eu acho que isso aqui já é do homem, é coisa da carne. Misericórdia, irmão. Tem gente que está exatamente dessa forma, pensa que está obedecendo, pensa que está executando as palavras do Senhor, pensa que está andando em conformidade com aquilo que o Senhor Deus estabeleceu, mas quando na verdade estão fazendo as suas próprias vontades. Tanto que no versículo 5, vamos lá, diz assim, ó: chegando pois Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, versículo 6, e disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que estava defronte do Egito, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte aos cordeiros, ao melhor do que havia, e não as quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruiu o que? Totalmente. Cuidado você não se enganar. A Bíblia fala que quando Deus ele queria levantar um rei, que era Davi, após Saul, Deus chegou então para Samuel e disse assim: Samuel, enche o seu chifre de azeite, enche o seu cântaro de azeite, desce até a terra de Jessé o belemita, porque dentre os filhos dele eu tenho me provido de um verdadeiro rei, que vai ser segundo o meu coração. Vai lá. E a Bíblia fala que quando Samuel se apresentou, o primeiro que veio ao seu encontro foi um dos irmãos de Davi, chamado Eliabe. E na hora que Samuel botou os olhos dele, viu que ele tinha característica de uma pessoa que supostamente seria um rei. Na hora ele pegou o azeite e já ia ungindo, e o Senhor disse: não faça isso não. Mas por que, Senhor? Aí Deus então respondeu para um profeta de Deus, irmão, que revelava o oculto e o profundo, mas ali os olhos deles estavam ocultos. A Bíblia fala que então ele diz assim: olha, Samuel, o homem contempla, o homem atenta para aquilo que está diante dos seus olhos, mas eu, Senhor, olho para onde? Para o coração. Havia algo dentro de Eliabe que o Senhor o reprovava, para que não se tornasse rei de Israel. Será que o Senhor, olhando para o coração de muitos da nossa nação,
Será que Deus, olhando para o coração de cada cristão, de cada homem de Deus, de cada mulher de Deus, que foi criado em Deus e recriado em Cristo, para ser bem-sucedido, para ser uma bênção, para prosperar, para crescer, para viver o melhor dessa terra, será que não tem sido reprovado porque há algo dentro do coração que o Senhor não aprova? A Bíblia não fala o que Eliabe disse. A Bíblia não fala o que Eliabe praticou, ou que estivesse praticando. A Bíblia não faz menção de nada do que ele venha ter feito. Mas a Bíblia fala que havia algo dentro dele que o Senhor reprovava. E olha, irmão, não pense que o homem de Deus e a mulher de Deus, por mais santo que ele esteja fora desse alcance. O próprio Abraão, a Bíblia fala que Deus chegou para ele e disse assim: Abraão, anda na minha presença e seja o que? Perfeito. Deus estava vendo algo dentro de Abraão que não estava tão certo como deveria estar. A mesma coisa Deus virou para Moisés e disse para Moisés: Moisés, coloca a mão no peito. Quando Moisés colocou a mão no peito e tirou, como estava a mão dele, irmão? Leprosa. Lepra é sinônimo de quê? Pecado. Deus mostrou que não importa o tão santo que a gente seja, se a gente não vigiar, o pecado pode ainda continuar dentro da gente. A desobediência ainda pode estar presente. E às vezes ela não se revela facilmente. Às vezes quando somos pressionados, às vezes quando as coisas não vão bem para nós, quando as coisas não são bem sucedidas, quando a gente mais precisa e não acontece, quando o nosso chão é tirado. Não, mas Deus sabe a minha necessidade. Deus, Ele sabe por que eu estou fazendo isso. Meu irmão, a Bíblia fala que além de sondar, a Bíblia fala que Ele prova os corações. Você já parou para analisar que talvez alguma coisa, algum aperto que você esteja vivenciando, pode ser de alguma maneira Deus te provando, para saber onde está o seu coração, ou o que você está prestes a fazer? A Bíblia fala que quando Saul chegou no meio dos amalequitas, ele viu que havia um povo que não fazia parte daquele grupo. E a Bíblia fala que ele mudou aquilo que o Senhor Deus havia mandado. É como muitos pregadores ensinam. Tem gente que começa bem e termina como? Ou termina como? Mal. Porque na metade do caminho, ou no percurso, a pessoa muda o coração. Nós temos exemplo, a Bíblia fala que havia um homem que ficou cego. Ou seja, no decorrer do tempo, a visão lhe era tirada. Como muitos homens e como muitas mulheres de Deus, que antes eram pessoas firmes, eram obedientes, obedeciam a Deus de todo o coração. A pessoa ela estava disposta a permitir com que qualquer pessoa ficasse chateada, se ofendesse, se entristecesse, mas hoje não. Eu me lembro de uma senhora que chegou para mim e disse assim: pastor, o meu marido hoje está na igreja. Não foi fácil não. O senhor sabe que quando às vezes o marido não serve a Deus, não conhece Jesus, a prova ela é grande, pastor. Porque querendo não, vem aquele pensamento de que o marido tem que determinar o futuro da mulher. A Bíblia ensina que a mulher precisa ser submissa. O termo submissão é respeitar a sua posição de líder, desde que essa liderança não leve você a romper uma obediência a Deus. Desde que isso aconteça. Não aconteça. E aí, essa irmã falou assim: pastor, aí eu comecei a frequentar a igreja, meu marido não gostou, e ele fez uma pressão dizendo assim: você vai ter que escolher. Quando eu vi ele falando assim, pastor, eu falei: para, porque se você terminar essa frase, você não vai gostar da resposta. Nunca tente me fazer escolher entre você e o Senhor, porque eu já vou te responder: você vai perder. Você vai perder. Nunca tente me fazer escolher entre você e Deus, porque o dia que você me colocar nessa situação, se eu já estou te antecipando a resposta, você vai perder, porque eu jamais deixarei de escolher o Senhor. E mediante esse posicionamento firme, essa decisão, ela conseguiu levar toda a família para a igreja, conseguiu levar toda a família para a casa de Deus. Quantas pessoas no decorrer da caminhada, no percurso,
permite que o diabo lhe roube a visão. Faz com que a pessoa se acredite, não, eu sei que isso é errado, mas o meu caso é diferente, comigo tem desconto. Não tem! Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que quanto nos mais é dado, muito mais nos será o quê? Isso é uma resposta para muito homem e mulher de Deus que tem as suas vidas estagnadas, não fazem mais nada para Deus. Não, pastor, agora eu estou bem, agora eu estou tranquilo, eu não tenho cobrança, não tenho responsabilidade, ninguém me enche a paciência, eu não tenho mais preocupação, não passo estresse, não passo nervoso. Olha, pastor, eu estou uma bênção. Será? Será que você não está prestes a perder a coroa assim como Saul perdeu? Será que de alguma forma você não está prestes a ter a sua autoridade retida? Como a autoridade de Saul também foi. A pessoa começa até bem, obedecendo, mas como diz o ditado popular, água mole em pedra dura, tanto bate que uma hora, olha para o seu irmão e fala assim, furei. Nem abriu a boca, né, irmão? Ah, pastor, vou falar isso não, pastor. Ué, por que não? Aí eu estou profetizando mal, não. A Bíblia fala que é na confissão que Deus perdoa. Pastor, é verdade. Eu fui sendo, sabe, o diabo vem batendo, a luta vem batendo, a necessidade vem batendo, a doença vem batendo, a luta veio, a discórdia, o problema vem batendo, e eu mudei minha visão. Eu acabei cedendo, eu acabei concordando, eu acabei compactuando. Então esteja preparado, esteja ciente que a sua coroa está sendo tirada, que a sua autoridade sobre o mal está sendo usurpada, está sendo roubada. Chegou lá na hora, ele mudou, não, vocês saem, vocês tiram, e o pior, a Bíblia fala que no versículo 8 diz assim: e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu a fio da espada. No versículo 9 a Bíblia fala que Saul diz assim, ó, o Saul e o povo perdoaram a Agag o melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram. Às vezes aquilo que você entende como vil, talvez Deus não dê. Olha só, a Bíblia fala que ele só apenas destruiu aquilo que aos seus olhos era mal. Ele só eliminou, Saul, aquilo que ele achava que o Senhor havia determinado. Deus é Deus, sim ou não? Ele é Senhor, irmão, sim ou não? Então deixa eu fazer uma pergunta, e quero que você me responda em voz alta, para sair aqui, ó. Deus sempre, vamos lá, Deus sempre sabe o que está fazendo, sim ou não? Sim. Então por que a gente quer mudar as coisas? Isso não é uma maneira de aperfeiçoar. Mudar as coisas, preste atenção nessa frase, mudar as coisas estabelecidas por Deus é tolice. Se Ele é Senhor, por que nós mudamos? Não, eu vou fazer assim, eu vou fazer dessa maneira, eu acho melhor assim, mas espera aí, Ele é Senhor. Quando Deus criou toda a humanidade, tudo que no mundo há, Ele não pediu opinião para quem quer que seja. E no fim a Bíblia fala que tudo que Ele fez era bom. Se você crê que Deus ainda está no controle da tua vida, então não mude o que Deus mandou, porque o fim vai ser de glória em nome de Jesus. Porque o fim vai ser de bênção para a sua vida em nome de Jesus. Mudou. A Bíblia fala que Ele só destruiu o que era vil e desprezível. No versículo 11 diz assim, versículo 10: então veio a palavra do Senhor a Samuel e disse, dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me... Vamos lá. Porquanto deixou de
me e não executou as minhas. Então Samuel se contristou a noite toda e clamou ao Senhor. Samuel tinha um carinho tão grande por Saul, que a Bíblia fala que ele já sabia qual era o fim dele. Ele conhecia o Senhor. Se tem alguém nessa história aqui que conhecia o Senhor, era Samuel. Porque Deus começou a falar com Samuel de uma maneira que ele nunca havia falado com qualquer outro profeta. Estava ali, lá no templo, a mãe dele, Ana, levou Samuel. Aí de repente, quando Samuel vai deitar, ele levanta, corre lá, pensa que é quem? Que é o sacerdote ali. Ele diz: aqui o teu servo. Aí ele falou: mas não te chamei? Eu não te chamei. E isso seguiu-se por 3 vezes, até que o próprio Eli entendeu. Quando Samuel, você ouvir novamente esse chamado, diz assim: ó, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E aí ali Deus mostrou o que ele queria fazer, o que ele pretendia fazer. Se tem alguém que conhecia o Senhor, é Samuel. E Samuel passou a noite inteira lutando pela vida de Saul, porque ele tinha um carinho por ele. E a Bíblia diz no versículo 12: madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do... A Bíblia tinha revelado que Saul já havia chegado ao Carmelo? Sim ou não? Não. A Bíblia fala que Deus não mandou um anjo. A Bíblia não fala que o Senhor revelou a Samuel. A Bíblia não diz que Deus mandou um mensageiro, pelo contrário. A Bíblia fala que alguém avisou Samuel. Alguém disse: olha, Saul já chegou no Carmelo. Irmão, ter paz com Deus, então não viva de segredos, porque sempre vai ter alguém que vai saber algo teu e vai trazer. Não, ninguém vai descobrir, ninguém nunca vai saber, pastor, porque o que eu fiz. Irmão, se o mundo aí fora, eles mesmos dizem que não existe crime perfeito, menos dias ou mais dias, acaba-se o quê? Descobrindo. Foi lá e disse: ó, alguém falou para Samuel. Deus não precisa revelar, não. E a Bíblia fala que então ele foi. E veio, no versículo 13 diz assim: veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do... olha para o pastor aqui agora. Essa é a melhor maneira de descrever uma pessoa que está sendo cegada pelo diabo. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Irmão, Saul chegou convicto para Samuel, dizendo, acreditado de que ele havia executado as palavras de quem? Do Senhor, de Deus. Tem gente, irmão, que está no pior erro da vida dele, mas eu estou fazendo certo, porque Deus conhece a intenção do meu coração, Deus sabe que isso é importante. Meu irmão, Deus nunca vai usar a ferramenta do diabo para fazer sua obra. Nunca você vai ver Deus pegando obras das trevas para fazer obras da luz, nunca. Então não seja enganado também não. É a melhor maneira de descrever o cego espiritualmente, fazendo as coisas erradas, fazendo as coisas que não agradam a Deus, que não estejam de conformidade com a sua palavra, mas de alguma forma o diabo já lhe convenceu de que ele está fazendo a coisa certa. Chegou e disse assim: executei as palavras do Senhor. Olha a advertência, 14. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é este
que nos meus ouvidos e o mugido de vaca que ouço. Versículo 15, vamos ler todo mundo junto? E disse Saul: de Amaleque porque o Senhor perdoou ao melhor, o povo perdoou o melhor das ovelhas e para as oferecer ao teu Deus. O resto, porém, temos destruído o quê? Na mesma hora que ele tenta tirar o corpo fora, ele se inclui. Porque lá no começo do versículo diz assim, ó, o povo perdoou, mas fomos nós que destruímos. Usou o termo coletivo, se incluiu. Primeiro, como que os outros é culpado pelo nosso insucesso, né, irmão? Como que todo mundo é culpado porque a gente não prospera? Como todo mundo é culpado porque que a gente não é bem sucedido? Como que todo mundo é culpado quando a gente faz besteira na vida? Todo mundo é culpado, mas a gente não é capaz de reconhecer. O triste para Deus, irmão, não é o erro que a gente comete. O triste para Deus não é o erro, porque Ele nos conhecia, sim ou não? Sim ou não? Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus me conhecia? Eu sou pastor há quase 20 anos. Há 20 anos atrás o Senhor sabia quem eu era, sim ou não? Naturalmente Ele sabia o que eu ia fazer no futuro, sim ou não? Seja os acertos, ou seja Ele já me conhecia. Mas mesmo assim Ele optou em me escolher. Mesmo assim Ele disse, eu quero você como meu sacerdote, você vai ser um pregador, eu vou te enviar para várias regiões, e nessas regiões você vai pregar minha palavra. Então Ele sabia que eu iria errar, mas mesmo assim Ele optou em me escolher. Então o triste, olha para o pastor, para Deus não é o erro que a gente comete, mas é a tolice ou de transferir culpa, ou na maioria das vezes de encobrir o erro, esconder. Verso 28:3, que o que encobre a transgressão nunca prosperará. Nunca. Mas aquele, olha lá, versículo 13, o que encobre as suas transgressões nunca, mas o que as confessa e deixa, o que acontece? Alcança o que, irmãos? Então o triste para Deus não é o erro que ele culpa nos outros ou de esconder, achando que nunca vai ser descoberto, mas não tem jeito, sempre aparece, sempre aparece. Ele ouviu o mugido da vaca, o balido das ovelhas, e ele falou, não, o povo, e no final nós destruímos tudo. E olha qual foi Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse, fala. Saul, Samuel falou o que ele queria falar? Sim ou não? Samuel falou o que ele queria falar, irmãos? Vamos ler de novo aí, versículo 16, lê comigo, ó. Então disse Samuel a Saul: espera, e eu vou te falar o que o Senhor me disse essa noite. E então Saul responde, fala. Samuel falou o que ele queria? Talvez Samuel poupar Saul. Talvez não, tenho certeza. Porque no capítulo 16, a Bíblia fala que Samuel orando, Deus veio para Samuel e falou assim: Samuel, até quando você ainda vai ter dó de Saul, sendo que eu já rejeitei? Para, cara! Essa é uma oração que eu não vou ouvir. Essa é uma oração que eu não vou escutar. Você está orando para eu restituir a Saul porque ele perdeu a coroa e o reino e a moral. Mas não vou fazer isso não. Eu já o rejeitei. Eu já o rejeitei, esquece, tira da sua cabeça. Samuel então, ele falou assim, olha, ele poderia falar o que ele queria, mas ele falou que Deus o quê? Mandou. Ele não queria ir para ter o mesmo resultado que Saul. E olha o que a Bíblia fala no versículo, vamos pular para a gente poder encurtar. Versículo, deixa eu ver aqui, que eu quero encurtar. Deixa eu ver aqui.
Versículo 27, vamos encurtar aqui. Depois que ele entregou a palavra, quando ele disse assim que o Senhor tem mais prazer em obedecer do que em sacrificar, do que sacrifício, a palavra Samuel ia embora. Versículo 27, e virando-se Samuel para si, ele lhe apegou pela borda da capa e fez o quê? E a rasgou. Versículo 28, então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente e nem se arrepende. Se arrependa. E disse então ele: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Irmão, quando ele rasgou as vestes do profeta, o profeta então virou para ele e disse assim: assim como você rasgou as minhas vestes, hoje o Senhor também rasga de ti o teu rei. Saul naquela hora perdeu a coroa, que era o sinônimo de autoridade. A desobediência, além de nos levar à derrota total, ela nos leva a perder a autoridade. Por isso tem gente que manda o demônio embora e o demônio ri. Por isso tem gente que manda a doença embora e parece que ela se agrava. Por isso tem gente que repreende a miséria e parece que a dívida aumenta. Não entendo, pastor. Parece que quanto mais a gente ora e parece que mal mais nos aconteça, reveja a sua conduta, porque a desobediência faz você perder a autoridade sobre o mal. A desobediência te leva a perder a autoridade no mundo espiritual. Aí, meu irmão, o inimigo, como diz o ditado, faz a festa. Faz o que pensa, faz o que quer. Que esta palavra você venha guardar no seu coração. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus porque Ele merece. Para a glória de Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Agora é o momento de você decretar sua bênção. Agora é a hora de você determinar o seu milagre, a sua vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche os seus olhos agora. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Vai se envolvendo com Deus, meu irmão. Vai se envolvendo com Deus,
vida. Eu exijo que você largue esta família. Eu exijo que você largue esta casa. Você que está atrapalhando a economia deste homem, você que está atrapalhando a vida financeira deste empreendedor, eu te repreendo agora. Você que está atrapalhando a saúde desta pessoa, esta pessoa que anda demorada com sintomas da Covid-19, eu te amaldiçoo, eu te repreendo, eu paraliso as suas obras agora. Eu te amaldiçoo, Satanás, da mesma forma que Jesus amaldiçoou a figueira, que ela se secou desde as suas raízes. Manda esse mal embora, não fica de boca fechada não. Chama o mal pelo nome e manda sair da tua vida. Chama o mal pelo nome e manda sair da tua casa, manda sair do teu lar agora. Toma posse da tua bênção, toma posse do teu milagre. Peça para ele entrar e fazer mudança. Aleluia! Entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha vida. Senhor, minha estrutura, todas as feridas, me ensina a personalidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas e me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas e me ensina a ter santidade. Eu quero amar, porque o Senhor é o meu bem maior. Oh, aleluia. Diga obrigado, Senhor Jesus, e vamos aplaudi-lo bem forte, porque Ele merece.